Olá, querido ouvinte. Seja muito bem-vindo ao Minuto Escola Sabatina. Hoje é 9 de dezembro, segunda-feira. Neste trimestre, nosso foco será o estudo de temas do Evangelho de João, uma obra-prima escrita com a orientação do Espírito Santo. Nosso verso para memorizar está em João, capítulo 14, versículo 26, onde lemos: O Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas, e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. O tema em destaque para o nosso estudo de hoje é Jesus e o Pai. Agora, antes de começarmos o estudo de hoje, vamos nos entregar nas mãos de Deus em oração. Convido você a fechar os olhos e orar comigo. Querido Jesus, te louvamos por teu amor eterno e pela tua disposição de vir a este mundo para revelar o Pai e restaurar o relacionamento que foi rompido pelo pecado. Obrigado por te tornares humano e habitares entre nós, trazendo a plenitude da graça e da verdade, como lemos em tua palavra. Tu és a expressão exata do caráter de Deus, e por meio de tua vida, morte e ressurreição, temos a garantia de vida eterna. Senhor, reconhecemos que muitas vezes falhamos em conhecer e refletir o amor do Pai. Pedimos que, pela fé, possamos aceitar o dom da salvação que nos ofereces. Ajuda-nos a viver em harmonia contigo, refletindo a tua glória ao mundo. Que a tua presença, por meio do Espírito Santo, transforme nosso coração e nos aproxime cada vez mais do Pai. Em teu nome, oramos. Amém. Hoje, vamos refletir sobre o plano de Deus para restaurar o relacionamento rompido pelo pecado. Desde a criação, Deus nos formou à sua imagem, conforme está escrito em Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 27, com o propósito de desenvolvermos um relacionamento pessoal com Ele. Mas, infelizmente, o pecado abalou profundamente essa conexão. Vamos explorar como, por meio de Jesus, o Verbo que se fez carne, Deus revelou a plenitude de sua graça e glória, oferecendo-nos a oportunidade de reconciliação e vida eterna. No início, Deus criou a humanidade para um relacionamento de amor e comunhão com Ele. Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 27, nos lembra que fomos feitos à imagem de Deus, um reflexo de seu caráter. Contudo, a entrada do pecado trouxe uma ruptura nessa harmonia. No Jardim do Éden, a desobediência de Adão e Eva rompeu o elo perfeito entre Criador e criatura, causando uma separação espiritual que impactou toda a humanidade. Ouça Gênesis, capítulo 3, versículos 7 a 9. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: Onde está você? Pergunta 2. Qual foi o impacto do pecado na relação entre Deus e a humanidade? E qual é o significado do fato de ter sido Deus quem buscou Adão e Eva após a queda, e não o contrário? Mesmo diante dessa tragédia, Deus não abandonou seu propósito. Sua intenção era trazer cura e reconciliação, mesmo que ninguém aceitasse essa oferta divina. Para realizar isso, uma das 3 pessoas da divindade tomou a iniciativa de encarnar como ser humano. Em João, capítulo 1, versículos 14 a 18, lemos que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa passagem é um lembrete poderoso de que Jesus veio ao mundo como uma manifestação visível da glória de Deus. Ele trouxe plenitude e graça à humanidade, mostrando o caminho de volta ao Pai. Ouça João, capítulo 1, versículos 1 e 2. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus, e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. João, capítulo 5, versículos 16 a 18. Então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse-lhes Jesus: Meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era seu próprio Pai, igualando-se a Deus. João, capítulo 6, versículo 69. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham plenamente. João, capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. João, capítulo 20, versículo 28. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Pergunta 3. Que mensagem de esperança encontramos nestes versículos? Ellen White, no livro O Desejado de Todas as Nações,
página 453, descreve Cristo como tendo vida original, não emprestada, não derivada. Essa vida divina é a garantia de nossa salvação. Mesmo ao assumir plenamente a humanidade, Jesus continuou sendo Deus. Sua vida foi um dom divino, concedido para resgatar a humanidade perdida. Por meio de sua encarnação, Cristo revelou quem Deus realmente é. Em João, capítulo 17, versículo 25, Jesus lamenta, abre aspas, "O mundo não te conheceu", fecha aspas. A ignorância espiritual da humanidade exigiu uma revelação clara do caráter de Deus. João, capítulo 9, versículo 4, destaca a urgência da missão de Cristo, enquanto João, capítulo 16, versículo 5, aponta para o envio do Filho como a ponte para reconectar a humanidade ao Pai. Hoje, vamos refletir sobre um tema profundo e transformador, a missão de Cristo e a esperança que encontramos na sua obra redentora. O texto que vamos analisar é extraído do livro O Desejado de Todas as Nações, de Ellen White, páginas 24 e 25. Essa obra nos ajuda a compreender como Deus, em sua infinita misericórdia, enviou seu Filho ao mundo, não para destruí-lo, mas para salvá-lo. A realidade da corrupção e da rebeldia humana era evidente, mas Deus, em sua graça, providenciou uma maneira de resgatar a humanidade. Neste episódio, vamos explorar como o plano divino de salvação foi executado no momento exato da crise, quando Satanás parecia ter alcançado sua vitória. O que o texto nos ensina é algo extraordinário. Em vez de destruir o mundo como justiça, Deus optou por enviar seu Filho para salvá-lo. O que vemos ao longo de toda a história bíblica é a paciência e a misericórdia de Deus. Mesmo diante da perversidade humana, ele nunca deixou de manifestar os sinais de seu amor e de sua graça. Ellen White descreve o momento crucial da história da humanidade, quando Satanás parecia estar triunfando, quando a corrupção dominava a terra e o pecado havia corroído a essência do ser humano. Cristo veio. Ele veio com a embaixada da graça divina, e essa graça não seria mais retida. Ela seria derramada sobre todos, sem restrições, até que o plano de salvação fosse consumado. E o mais impressionante, irmãos, é que Cristo veio com um propósito claro: restaurar a imagem de Deus no ser humano. Quando o pecado distorceu a imagem divina em nós, Cristo veio para restaurá-la. Somente Ele, o Filho de Deus, poderia remodelar um caráter arruinado. Somente Ele poderia expelir os demônios que haviam dominado nossa vontade. Ele veio para nos levantar do pó, transformar nossos corações e embelezá-los com a glória divina. Em Cristo, encontramos a esperança de que o pecado não tem a palavra final. Mesmo em meio a um mundo corrompido e distante de Deus, a graça de Cristo é o poder que transforma. Ele veio para reverter o impacto do pecado, restaurar nossa imagem e nos fazer participantes da sua natureza divina. Não importa o quão manchados e corrompidos nossos corações possam estar, Cristo, com seu amor e poder, pode nos restaurar e transformar, refletindo seu caráter perfeito. Ao refletirmos sobre essa maravilhosa esperança, somos convidados a aceitar a graça de Cristo e permitir que Ele mude nossas vidas. Ele veio para nos resgatar, e agora, pela fé, podemos viver a plenitude da vida que Ele oferece. Queridos ouvintes, o plano de Deus para restaurar nosso relacionamento com Ele é um testemunho do seu amor incomparável. Jesus, o Verbo feito carne, veio para trazer vida e esperança. Como lemos em João, capítulo 1, versículo 14, Ele revelou a plenitude da graça divina e nos deu acesso à vida eterna. Esse é o convite de Deus para você hoje: aceitar, pela fé, a obra de Cristo e permitir que Ele restaure seu relacionamento com o Pai. Em Jesus, temos a certeza de que Deus não é apenas nosso Criador, mas também nosso Salvador. Que possamos viver diariamente em comunhão com Ele, refletindo sua glória ao mundo ao nosso redor. Que esta mensagem de esperança nos inspire a seguir a Cristo, a confiar em sua obra redentora e a permitir que Ele transforme nossas vidas, refletindo sua glória. Que Deus nos abençoe e que a graça de Cristo seja manifesta em cada um de nós. Até o próximo episódio. Obrigado por nos acompanhar neste episódio. Nos vemos no próximo episódio do Minuto Escola Sabatina. Na próxima lição, vamos explorar o tema: Conhecer o Filho é conhecer o Pai. Se esta lição da Escola Sabatina tocou seu coração, compartilhe essa mensagem com alguém. Cada palavra compartilhada de esperança ajuda a iluminar o mundo com a verdade de Cristo. Vamos juntos cumprir a missão que Ele nos deu, proclamando seu amor transformador e a promessa de sua breve volta. Seja uma luz onde você estiver. Até o nosso próximo encontro.